Olá, que bom ver você de novo aqui no nosso canal, o canal Márcio André 12 Oficial. E já falar com você, se você gosta desse canal, divulgue ele, mande para algumas pessoas, porque vale a pena, né? Crescer com o apóstolo Márcio André. Aliás, você tem crescido, não com o apóstolo Márcio, mas com a mente dos autores, daquele tempo que você bebia da sabedoria de alguém, da experiência de alguém, da vivência de alguém, muito mais do que hoje, né, desses montes de autores aí de IA. Por falar nisso, que tal você deixar aqui no comentário o que você pensa desse novo tempo de inteligência artificial produzindo livros, tá? Livros sem alma. Desculpa, não quero botar minha opinião, eu quero conhecer a sua opinião nesse novo tempo. O que você acha disso? Livros que estão sendo escritos aí aos montes, utilizando a inteligência artificial. Ou você é como eu, que prefere os livros antigos, livros que eu chamo de livros com alma. Pense nisso, me responda aqui, tá? Põe seu comentário. Vamos fazer um debate sobre isso? Vamos deixar acontecer? Vamos lá, gente. Próxima terça-feira nós vamos falar de David Wilkerson, esse livro tremendo, Toque a Trombeta em Sião. Se você tem uma chance de pegar esse livro, por favor, adquira-o. Ele é muito bom. Mas isso é para semana que vem, Toque a Trombeta em Sião. E na próxima quinta, gente, eu vou falar de um livro excepcional. Tem um filme desse livro, e tem a minha história dentro desse livro. Aliás, todo mundo que já leu esse livro tem uma história para contar dele. Todos, sem nenhuma exceção. Todos. E quem viu o filme tem uma sensação de que ficou faltando algo. Porque o filme não entrega 50% do livro. Com certeza, é 40%, dizendo muito. E de que livro que eu estou falando? A Cabana. Semana que vem, na quinta-feira, nós vamos comentar sobre A Cabana. Gente, muito bom esse livro, muito bom, muito melhor. Ah, eu já vi o filme. Pois é, isso aqui é muito melhor que o filme. Não é melhor não, gente. Ele é muito melhor que o filme. É excelente. Então, mas isso aqui é para semana que vem. Hoje nós vamos falar de um dos maiores atletas do século. Não desmerecendo os meus ídolos do futebol, né, Pelé e tantos outros, e Ronaldinho Gaúcho, mas também não desmerecendo Ayrton Senna no automobilismo. Mas vamos lá, eu quero falar de Michael Jordan, meu Deus, ou Air Jordan, como muitos conheciam. O cara que me fez me apaixonar pelo basquetebol, tá? Gente, esse livro aqui tem a apresentação do Bernardinho. Eu não comprei toda a coleção, eu comprei esse livro. Eu lembro que eu comprei isso aqui numa banca de jornal. Coleção Na Vida como no Esporte. Nunca deixe de tentar, Michael Jordan. Bernardinho, que você deve lembrar, que eu fiz a apresentação do livro dele, Transformando Suor em Ouro, faz alguns vídeos atrás, tá? O Bernardinho usa esse livreto aqui. Esse livro, para mim, lê em minutos, tá? 15 minutos, 20, meia hora, vamos botar assim. Mas ele usa esse livro nas suas palestras, tá? Michael Jordan, vamos ver aqui. Michael Jordan, que nasceu no Brooklyn, em Nova York, tá? Que eu fiquei escandalizado quando descobri que ele só tinha 1,98 m. Eu julgava que esse cara tinha uns 15 metros de altura. 15 metros, não, é sério mesmo, vamos botar assim, que eu achava que ele tinha pelo menos uns 2,10 m, 2,15 m. Eu apostava, tá? Michael Jordan, que é tido até hoje como o maior jogador de basquetebol do mundo, tá? Foi campeão várias vezes, melhor jogador da temporada, melhor jogador das finais, 10 vezes no All-Star Team do NBA, 9 vezes no All-Star Team Defense e 13 vezes no All-Star Game,
melhor jogador do All-Star Game, e assim vai, né? O maior cestinha em uma única partida, 69 pontos, num único jogo. Gente, olha só. Doutor em vitórias, vamos botar então assim, doutor em vitórias, Michael Jordan, porque ele tinha um lema: nunca deixe de tentar. Uma vez eu respondi uma pesquisa perguntando assim, qual foi o jogador de basquete que mais errou jogadas? Adivinha? Vou te dar uma dica. Michael Jordan. E quem é o maior pontuador? Michael Jordan, porque ele nunca deixou de tentar. É um livro leve, gostoso de ler, um livro fácil, com apenas 6 capítulos. 6 capítulos leves. É assim uma noção básica do que ele fala e um comentário do Bernardinho, logo depois. E a gente vai falar rapidinho aqui, né? Dá tempo de falar dos 6 capítulos. O primeiro é como lidar com metas. E o que ele fala de metas? Um passo de cada vez. Não consigo imaginar nenhuma outra maneira de realizar algo. Você sabe por que as coisas são difíceis para muita gente? Porque eles olham o tamanho da dificuldade. Eles não mensuram, eles não subdividem, eles não requalificam. Comece colocando metas, tá? Metas alcançáveis, metas mensuráveis, metas que dá para fazer. E aí, aos poucos, você vai vendo que aquilo que estava tão longe, vai ficando perto. Se você pega uma coisa, divide em 10 metas, eu te garanto uma coisa, quando você vencer a terceira meta, aquilo você já mensura como fácil. Então, pense nisso. Quer alcançar alguma coisa no maior esportista do século, um dos maiores esportistas do século no basquetebol, tenha metas. Segundo capítulo, ele fala de medo. E aí ele fala o que é medo. E ele explica, medo é uma ilusão. E aí ele fala das suas derrotas quando ele foi, logo de cara, muita gente dizia para ele não tentar o basquete, tentar ir para Força Aérea, que ele ia ter um emprego garantido, mas ele continuou. E aí ele conta que na sua primeira temporada ele foi rejeitado. E aquilo deu uma sensação ruim e tal. Então ele falou, olha, medo não existe. Ele nunca fica pensando na hora que ele vai fazer um arremesso decisivo, ele não pensa no erro. Ele não pensa na possibilidade de errar. Ele parte para dentro, ele faz, ele avança, ele conquista e ele joga sabendo, mas pode errar? Pode, mas não há espaço para o medo. Meu querido, quem tem medo de perder, perde. Aliás, a Bíblia diz assim, tudo aquilo que o homem tem medo lhe acontece. Então, quando você for fazer qualquer coisa na vida, segue a lição aqui do Dr. Michael Jordan, qual? Não tenha medo. Só visualiza a conquista. Não deixe entrar na tua cabeça a possibilidade. Será que? Não existe será que. Não existe. O medo não existe, tá? Então, vença o medo. Terceiro capítulo, terceiro ensino dele, comprometimento. Eu acho que isso tinha que ser ensinado a todo brasileiro na infância, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, na fase adulta, na velhice. Qual é o ensino? Que não existe atalho. Ele fala uma coisa assim, ele não se impõe pelas falas, mas pelo exemplo. Um líder, ele é um cara que é exemplo, ele se compromete. Querido, se você não é obrigado a entrar em nada, mas entrou, pelo amor de Deus, se comprometa.
Se comprometa, para de inventar jeitinho. Brasileiro, pelo amor de Deus, para de inventar jeitinho. Para de procurar o esqueminha. Eu tenho um amigo que ele conta para mim, contou uma vez, né, uma história, e agora, há poucos dias atrás, ele me pediu uma ajuda para fazer um negócio, e ele falando, né, de uma instituição, eu falei, cara, você lembra de um cara que me contou que ele foi colocar o filho dele na piscina de bolinha no shopping e chegou um sujeito, tinha uma fila para a piscina de bolinha, o cara falou, tem um esqueminha aí, você dá um dinheiro. Ele falou, cara, tem esquema para piscina de bolinha. Eu falei, como é que você quer que nessa instituição aí bancária famosa do Brasil não tenha esquemas? Então eu quero te dizer, brasileiro gosta de esquema, só que esquema não funciona, tá? Saiba disso, não existe atalho. Você quer crescer, você quer romper, você quer ser grande, você quer avançar, você quer conquistar alguma coisa, se comprometa. Ok? E aí vamos para o quarto ensino dele, trabalho em equipe. Claro, ele se desenvolvia no esporte, no basquete. No basquete é 100% equipe, assim como no futebol. Se um ganha, todo mundo ganha. Se um perde, todos perdem. Não adianta tu fazer 5 gols lá na frente e levar 10 lá atrás. Não adianta fazer 80 cestas, 80 pontos de cestas e levar 90. Tá? Tudo é equipe. E aí qual é o ensino do Michael Jordan? Talento ganha jogo. Trabalho em equipe e inteligência vence campeonato. Vamos de novo. Talento ganha jogo. Trabalho em equipe e inteligência ganha campeonato. Isso aqui tinha que ser ensinado para a seleção brasileira de futebol atualmente. Pega um monte de bons jogadores que conseguem ser ótimos nos seus clubes e não conseguem fazer mais nada na seleção brasileira. Todo mundo quer resolver no talento individual, e talento individual ganha um jogo, mas não ganha um campeonato. Tem que aprender a ser equipe. Tem que aprender a ter inteligência, a pensar com a cabeça. Deixar o ego de lado. Aprenda isso. Aliás, isso aqui vale até para a família. Não adianta um marido muito bom e uma esposa que não pensa junto. Ou vice-versa. Não é empresa. Não adianta uma estrela e todo mundo apagado, não. Você pode ter um talento maravilhoso, mas você precisa de uma equipe. Sua empresa tem que ser uma equipe. Seu grupinho de vendas. O povo trabalha na sua lojinha aí atrás do balcão junto com você. Temos que ser equipe. Trabalho em equipe e inteligência. É isso que faz vencer, crescer, ganhar o campeonato. Tá? Vamos para mais um capítulo. Já estamos quase acabando o livro, gente. Olha só. Falei, é um livro muito leve, muito rápido. Tá? Penúltimo capítulo, fundamentos. Eu poderia chamar isso de princípios. Quando você serve a Deus, você aprende que Deus é Deus de princípios. A Bíblia tem princípios. Tudo que Deus faz é por princípios. O ser humano foi criado debaixo de princípios. Quando você se afasta dos princípios, tudo vai por água abaixo. É questão de tempo. Os fundamentos básicos do basquete, os fundamentos básicos do futebol, os fundamentos básicos da política, os fundamentos básicos da sociedade, da família, as bases. Quando você começa a se afastar dessas bases, quando você começa a se afastar de princípios, saiba, você está assinando o decreto de falência. A sociedade, quando se afasta de princípios, entra em falência ética, moral, espiritual, social, financeira. Tudo é fundamentos. Não adianta ter construído algo grande, quebrou os princípios. Você constrói um prédio. Como é que se implode um prédio? Lá na base. Lá na base. Destrói a base, ele vai fazer assim, ó, vai ceder. Então, pense nisso. E aí vamos para o último capítulo espetacular, falando de liderança. Sem o respaldo do desempenho e do trabalho duro, palavra não significa nada. Sem o respaldo do desempenho, o que é desempenho?
que você já fez? Hoje a gente vê na internet, você me desculpa, tanta gente falando tanta coisa que nunca fez nada. Cozinheiras dando aula de culinária que nunca fizeram uma panela de arroz. Pessoas que nunca criaram uma família para alimentar, ou que nunca trabalharam num restaurante. Esportistas, especialistas em levantamento de garfo. Doutores que nunca operaram. Né? E assim vai. Pessoas que são... Bom, nem vou ficar falando muito, porque senão vou arrumar muito hater. Mas vamos lá. Qual é o seu respaldo? Eu tenho uma coisa, né? Eu tinha um outro escritório, e aqui quando eu filmo vocês, eu boto aqui, né, os livros. No meu outro escritório eu tinha atrás de mim, sabe o quê? Os meus diplomas. São 23. Aí a minha esposa, que faz toda a decoração da coisa, ela falou assim, vamos tirar isso daqui. Eu vou te falar uma coisa, eu sinto falta dos meus 23 diplomas. São 6 faculdades, são títulos, um título, inclusive, eu sou um dos poucos cariocas a ter, poucos fluminenses, né, a ter a medalha Tiradentes, título de cidadão de cidades onde eu não nasci, eu sou petropolitano de nascimento, mas tenho título de várias cidades, lidero desde os 12 anos de idade, pastoreio há 35 anos, e assim vai. Qual é o teu respaldo? Qual é a história que você tem para contar? Quando você fala de livro, Márcio, por que você fala desses livros? Porque cada livro desse me ensinou algo, tá? Me ensinou algo e é muito forte. Quando eu contar para vocês a minha história com La Cabana, você vai entender bem por que eu gosto desse livro, tá? Respaldo, desempenho. Por que você é o melhor? O que diz que você é o melhor no que você faz? Você é o melhor vendedor por quê? Qual o seu desempenho? E, acima de tudo, trabalho duro. As pessoas até trabalharam duro um tempo, mas aí param. Fica assim, mas eu sou, eu fiz. Eu acho que contar eu sou, eu fiz é depois dos 70. Depois dos 70 anos de idade, você começa a falar eu sou, eu fiz, eu fui, eu tive. Porque aí realmente você tem que baixar o ritmo. Mas até lá, eu sou, eu faço, eu tenho, eu produzo. Qual é o seu desempenho? Michael Jordan fala isso. Porque senão, palavra não significa nada. Gente falando na internet tem tanto. E aí eu lembro de um dos meus irmãos mais velhos que dizia muito isso, né? Falar até papagaio fala. A pergunta é, o que tem para ser dito? Ele dizia isso. Então eu quero dizer para você, nunca deixe de tentar. O homem que mais errou cestas no basquete mundial é o maior campeão. Air Jordan, sabe por que Air? Porque ele parava no ar. Se você buscar na internet, você tem vídeos dele conseguindo parar. Ele tinha um tempo de salto, ele saltava e tu vê ele literalmente parado no ar, lançando a bola. Espetacular. Vale a pena ler. Ó, isso aqui é livreto, gente. Tem, deixa eu ver aqui. Eu perdi a coisa, 79 páginas. As letras são grandes, tem fotos dele jogando, tem tudo isso. Isso aqui é livreto para você ler em 20 minutos, 15 minutos. Mas, você anotando aqui, você faz uma palestra excelente como o Bernardinho fez. Michael Jordan, da coleção Na Vida como no Esporte, nunca deixe de tentar, tá? Nunca deixe de tentar. Saiba disso, guarda esse conselho para você, nunca deixe de tentar. A Cabana, toca a trombeta em Sião, tá vindo aí. E você gostou? Se gostou, divulga, clica aqui no sininho, fala do nosso canal e vamos juntos crescer com o apóstolo Márcio André. Tá, e ó, responde aquela pergunta que eu fiz. Valeu? Um abraço.